Olá, hoje nós vamos fazer alguns exercícios do ENAD e da AMPEC, né, para finalizar essa disciplina e praticar um pouquinho, porque vocês vão ver que esses exercícios eles sempre aparecem no ENAD, né, exercícios de crescimento, e sempre aparece na AMPEC. Então, para quem quiser, né, ir treinando um pouquinho para a AMPEC, então a gente vai fazer alguns exercícios, e para vocês também, né, desmistificar o ENAD, a gente vai fazer um pouquinho de exercício. E vocês vão ver que, assim, essas provas são difíceis, porque vocês têm que responder questões de toda a disciplina que vocês aprenderam durante o curso. Mas vocês vão ver que nessa disciplina de Macro 3, nós, né, discutimos o conhecimento necessário para vocês responderem as perguntas do ENAD e da AMPEC, tá certo? Então, agora vamos percorrer essas questões para a gente praticar um pouquinho, certo? Primeiro, eu vou começar com as questões da AMPEC. Tá? Na AMPEC cai sempre o modelo de solo, cai sempre o modelo de crescimento endógeno, tá? Então, foi tudo que nós falamos, né? Cai a regra de ouro. Acho que para a AMPEC nós cobrimos tudo o que a gente tinha que cobrir para vocês terem sucesso, né, em relação à Macro 3 na prova da AMPEC, tá? Vou começar com essa questão que foi da AMPEC do ano passado, para aqueles alunos que começaram o mestrado esse ano, né? Então é a AMPEC 2021, né? Esse ano vai acontecer a prova da AMPEC 2022 para os alunos que vão entrar o ano que vem, né? E essa é uma questão de modelo de crescimento endógeno. Então vamos ler a questão com base nos modelos de crescimento endógeno, assinar verdadeira ou falsa as assertativas abaixo, tá? Então, AMPEC é assim, você vai colocar verdadeiro ou falso, só que tem que tomar muito cuidado, porque para cada vez que você errar um item, você cancela o outro. Então, é sempre melhor só ler com certeza, não chutar, tá? Mas aqui a gente não vai ter problema, porque nós cobrimos todo o conteúdo da prova e vocês estão super afiados nesses conteúdos. Tá? Então, é modelo de crescimento endógeno, né? Contrariamente ao modelo de solo, o capital, seja físico ou humano, apresenta retornos marginais constantes e não decrescentes. Verdade, né? Lembra que aquela externalidade do capital, que era tanto no learning by doing, quanto na pesquisa e desenvolvimento, como no capital humano, no modelo de Lucas, né, aquela externalidade fazia com que esse conceito de capital ampliado, né, não tivesse retornos marginais decrescentes, se não tivesse constante. Então, a gente não tem, né, nesses modelos, pelo menos no modelo AK e no modelo, né, no modelo AK a gente não vai ter, né, o estado estacionário, mas na verdade no modelo do Lucas e nem do modelo de pesquisa e desenvolvimento. Mas a questão é essa, que esse conceito ampliado de capital faz com que os retornos marginais do capital, né, não sejam decrescentes, sejam constantes. Então é verdade esse item, tá? Considerando uma função de produção dada por y igual a k, modelo AK, em que y é o produto, k é o capital e a é um parâmetro fixo de produtividade, um aumento permanente na taxa de poupança aumenta permanentemente o nível do produto e temporariamente a taxa de crescimento do produto. Ora, essa alternativa é falsa. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque se vocês lembrarem do modelo AK, a taxa de crescimento do produto, né, o que ela é? É a taxa de poupança vezes, né, o parâmetro de produtividade menos a depreciação física, a taxa de depreciação física do capital. Ou seja, aumentar a taxa de poupança, aumentar o estoque de tecnologia, ou seja, aumentar o parâmetro de produtividade, vai fazer com que o crescimento do produto aumente permanentemente. Então,
temporariamente é que está errado, esse item dessa questão é falso, tá? Considerando uma função de produção da modelo AK, atividade, em que as taxas de crescimento populacional e de depreciação de capital são constantes, a renda per capita crescerá continuamente a uma taxa constante. Bom, A é constante, taxa de crescimento populacional é constante, depreciação do capital é constante, o que vai acontecer? Né? A renda vai crescer a uma taxa constante, tá? É isso, né? E há um parâmetro fixo de produtividade, que também é constante. Então, ou seja, é isso que vai acontecer. Tudo mais constante, taxa de crescimento constante. Item 3. Uma política governamental que leva a um aumento do nível de qualificação profissional gera um aumento temporário da taxa de crescimento do PIB per capita. Esse item está errado, é falso. E por que é falso? Porque no modelo de Lucas, né, a taxa de crescimento do produto per capita, né, é igual à taxa de crescimento do capital humano, né, que é dado pelo tempo, né, despendido em acumulação de capital humano. Então, aumentar o nível de qualificação profissional, ou seja, aumentar o tempo despendido em investimento em capital humano, faz com que a taxa de crescimento do PIB per capita aumente. Tá? Item 4. Os modelos em que são considerados os efeitos de acumulação de capital sobre a tecnologia exibem retornos crescentes de escala. Verdade, né? É aquela questão da externalidade, né? Que vai fazer, né? Vai trazer esses retornos crescentes de escala, né? Então, bom, vamos lá. Isso vai aparecer muito nos modelos, né, de pesquisa e desenvolvimento, aonde a gente vai sair, né, da concorrência perfeita e ir para o monopólio, porque exibe retornos crescentes de escala, ou seja, o tamanho da firma maior vai fazer com que fique uma produção, né, mais eficiente. Então, é isso que está acontecendo, certo? Então, como vocês viram, nós cobrimos todo o conteúdo dessas questões, né? Se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa ou outra, voltem nos vídeos, né, da matéria que a gente viu, refaçam isso, né? Olhem as notas, as anotações de vocês, mas vocês vão ver que, por exceção de uma pegadinha ou outra, né, nós cobrimos todo o conteúdo dessa questão e vocês deveriam ser capazes de responder essa questão tranquilamente, tá? Próxima questão ainda de 2021, né? 2021, ainda em 2021. Essa é uma questão de um modelo de solo simples, né? Considere uma economia com a seguinte função de produção: produto é 0,5, é uma constante, vezes o capital elevado a 0,5, trabalho elevado é meio, né? Meio mais meio, e que Y é o produto, K é o capital, e N é o número de trabalhadores. Né? Olha, essa questão é uma questão que acontece recorrentemente, e esse erro acontece recorrentemente. Tá? Então, eu quero fazer um PEC, estuda essa questão, porque assim, eu tenho lecionado essa disciplina desde a primeira vez que ela foi dada na UFBC, né? Tudo que o nome é redução de carga. Então, eu teve um professor visitante contratado que lecionou essa disciplina, mas assim, eu ensinei vários anos essa disciplina, eu acompanho o PEC vários anos, e sempre tem uma questão assim, e sempre tem esse erro, onde devia ser L, é N. E eu já carreguei essa questão para a prova, e já carreguei esse erro também. Então,
Fica a dica, tem uma chance muito grande de cair uma questão assim na prova, tá? Então, é o L, que é o número de trabalhadores. Suponha que a população é constante, a taxa de poupança é 20%, a depreciação do capital é 5%. Utilizando o modelo de crescimento de solo, calcule o produto por trabalhador no estado estacionário. Olha, no estado estacionário, né, nós sabemos, né, que o produto por trabalhador de estado estacionário vai depender da taxa de poupança, do crescimento populacional, da depreciação física do capital e do parâmetro alfa. Tá? O que a gente tem de diferente aqui do que a gente viu em sala de aula é esse 0,5 que a gente carregou aqui, essa constante está multiplicando. Né? Porque quando a gente dividir esse y pelo y per capita, ele vai ficar 0,5 casinho elevado a 0,5. Né? Porque a gente vai dividir aqui por trabalhador. Então, esse 0,5 vai ficar, né, aqui, que a gente vai carregar ele para equação, né, para aquela igualdade, aquela equação de acumulação de capital, a gente vai tirar o estado estacionário, então, SY per capita, né, vai ser igual a N mais D, capital per capita, né, e a gente vai substituir o Y por 0,5, casinha elevado a 0,5, né, então, é por isso que a gente tem esse 0,5 aqui, tá? Então, 0,5 vezes 20%, N é zero, porque a população é constante, dividido por 0,05, né? Elevado a 1, porque meio dividido por 1 menos meio é meio sobre meio, que é 1. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão achar que a resposta, que a resposta é 1. Tá? E aí, questão com resposta no ANPEC, eles sempre colocam o 0 e o 1, tá? É assim que você vai colocar a resposta. Essa é a próxima questão, essa já é do ano de 2020. Veja que, de novo, né, vai ser uma questão perguntando do modelo AK, né? Então, tem que uma preferência muito revelada pelos modelos de solo, pelo modelo AK. Né? Então, considere uma economia sem crescimento populacional e com uma função de produção AK, em que Y é o produto, K é o capital e A é um parâmetro tecnológico. Suponha que o capital se deprecia a taxa de 5% ao ano. A taxa de poupança é 20% e o parâmetro A é uma constante igual a 0,4. E que o estoque de capital inicial seja positivo. Avalie as seguintes afirmativas como verdadeiras ou falsas. Item 0. Não há uma relação capital por trabalhador de equilíbrio estacionário. Verdade. Modelo AK, né? Não há equilíbrio estacionário. Porque lembra, a gente tem duas retas, a de depreciação do capital e a de investimento. Se a de depreciação está acima da do investimento, o capital vai para zero. Se a de investimento está acima da depreciação, o capital cresce para sempre. Né? E o que é a taxa de crescimento do produto? Né? O que é a taxa de crescimento do produto? Para a gente saber se é 3%. Vamos lembrar que a taxa de crescimento do produto vai depender da taxa de poupança vezes o parâmetro, né, tecnológico menos a taxa de depreciação física. Então, essa é 20. 20 vezes 0,4 vai dar 0,08. Menos 0,05, que é a taxa de depreciação, vai dar 0,03, que é 3% ao ano. Esse item é verdadeiro. Item 2. Um aumento no parâmetro A aumentaria apenas temporariamente a taxa de crescimento do produto. Esse item é falso, e nós sabemos que é falso por quê? Porque nós sabemos que a taxa de crescimento do produto depende, né, da poupança. Então, se a poupança da poupança e do parâmetro A. Se o parâmetro A ou a poupança aumenta, vai aumentar, né? Não é temporariamente, né? Não é só na transição. Vai aumentar para sempre. Vai ser uma mudança de uma vez por todas, tá?
Nessa economia, o crescimento é endógeno e as políticas públicas podem influenciar a taxa de crescimento a longo prazo. Verdade. Verdade, foi tudo que nós falamos, né, dessa diferença do modelo de crescimento endógeno, né? O modelo AK é um modelo de crescimento endógeno, então a primeira parte está verdadeira, e nós falamos que esse modelo AK tem essa característica, né? Porque como a taxa de crescimento depende da poupança e do progresso técnico, né, e da depreciação física do capital, influenciar esses parâmetros com políticas públicas vai influenciar a taxa de crescimento no longo prazo. Então, tem espaço para políticas públicas estimular o crescimento do produto no longo prazo. Tá? Item 4. Uma redução na taxa de depreciação eleva permanentemente a razão capital-produto. Tá? Esse item é falso. Tá? Se reduzir, bom, tanto o produto quanto o capital, nesse modelo, e aqui eu não coloquei o capital, mas tanto o produto quanto o capital, eles vão crescer a essa taxa, a gente viu isso. Então, assim, não importa o que aconteça com esses parâmetros, né, eles vão estar sempre crescendo a mesma taxa. Então, essa razão capital-produto vai sempre permanecer constante, tá? Então, não tem como influenciar esses parâmetros e alterar essa razão capital-produto. Por isso que esse item é falso. Mais uma questão de 2020, e é uma questão do modelo de solo. Com base no modelo de solo, avalie as seguintes afirmativas como verdadeiras ou falsas. Em um modelo com progresso técnico, o produto per capita cresce no estado estacionário a taxa G mais N, em que G é a taxa de progresso tecnológico e N é a taxa de crescimento populacional. Bom, essa alternativa não é verdadeira, né? Por quê? Porque o produto per capita cresce a taxa do progresso tecnológico. Quem cresce progresso tecnológico mais taxa de crescimento populacional é o produto, tá? Então, opa, faltou. Esse item é falso. Como vocês puderam ver, o segundo item, né, que é o item 1, não o item 0, o item 1, ele também é falso. Vamos tentar entender por quê? Em um modelo sem progresso técnico, um aumento da taxa de crescimento populacional aumentaria a taxa de crescimento do produto per capita no estado estacionário. Bom, já falamos que o crescimento, né, do produto per capita do estado estacionário depende do progresso técnico. Então, afetar a taxa de crescimento populacional não vai alterar o crescimento do produto per capita no estado estacionário. Esse item é falso. Item 2. Quanto maior a taxa de poupança de uma economia, maior será a renda per capita em estado estacionário. Esse item é verdadeiro, e aqui, né, eu coloquei que a gente derivou no modelo de solo com progresso técnico, o nível do produto per capita em estado estacionário, que vai depender da poupança, do progresso técnico, do crescimento populacional, da depreciação física do capital e do parâmetro alfa. Né? Então, quanto maior a taxa de poupança na economia, como está aqui no numerador, maior será a renda per capita no estado estacionário. O item 2 é verdadeiro. Item 3. Considere 2 países que apresentam o mesmo nível de capital por trabalhador em estado estacionário. Ou seja, os 2 países têm o mesmo Y estrela. O país mais pobre hoje tenderá a crescer mais rapidamente do que o país mais rico hoje. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso que nós chamamos de convergência de renda absoluta. Para 2 países com mesmos parâmetros que determinam o estado estacionário, o país mais pobre deverá crescer mais rápido que o país mais rico. Por quê? Essa é a dinâmica de transição do capital. Quanto mais longe o capital está do nível de capital de estado estacionário, mais ele vai crescer, mais o produto per capita vai crescer também. Tá? Então, é isso que vai possibilitar que esses 2 países converjam para o mesmo estado estacionário, né? Que a gente observe essa conversão. Isso quer dizer que o país mais pobre vai crescer
mais rapidamente. Tá? Agora, lembrando que se os países tiverem diferentes parâmetros que determinam o estado estacionário, como diferenças de taxa de poupança, o que vai acontecer? Essa, né, essa convergência de renda absoluta não vai acontecer. O que pode acontecer é uma convergência de renda, né, condicional. Condicional no que? Nos parâmetros que determinam o estado estacionário. Então, agora, com a taxa de depreciação. Parece que parou de gravar. Não, tá gravando ainda. Então, não sei que barulho foi esse que eu ouvi. Espero que esteja tudo tranquilo. Paradinha, depois eu volto com as questões do ENAD. A gente já estava aqui no último, né? O modelo de progresso técnico, em um modelo sem progresso técnico, o consumo per capita será maximizado quando a produtividade marginal do capital for igual à soma da taxa de crescimento populacional com a taxa de depreciação. Esse item é verdade, e isso era a regra de ouro. Lembra que nós derivamos, né? Volta lá no vídeo da regra de ouro e lembra que a gente fez isso realmente sem progresso técnico, né? E que nós derivamos qual que era, né, o nível de capital, né, como a gente escolhia o nível de capital do estado estacionário, que trazia o produto máximo, o consumo máximo, mas o consumo máximo, que era o produto menos a parte do produto que era destinada à poupança, era avaliado no estado estacionário, ou seja, onde esse Y era igual, né, a Q. Ele era igual a G, não, desculpa, aqui não tinha progresso técnico, era igual a N mais D vezes K. Tá? E quando a gente derivava a condição de primeira ordem, era que a derivada da função de produção em relação a K era igual a N mais G, certo? E essa derivada da função de produção em relação a K é a produtividade marginal do capital. Então, a produtividade marginal do capital era igual à soma da taxa de crescimento populacional e da depreciação, e da taxa de depreciação. Então, isso é verdade, tá? Eu vou parar aqui para ver o que aconteceu, que eu escutei esse barulho, e ver se o vídeo está tranquilo, e eu volto depois com as questões da ENAD. Até mais.